Oi, queridos amigos, reinicio hoje a 8ª parte do nosso curso sobre indústria farmacêutica e medicamentos, que tem a finalidade quase que exclusiva de fazer com que você compreenda, esteja informado sobre aquilo que você vai consumir por indicação do seu médico e não seja ludibriado no momento da compra. Existem vários fatores que podem levar a uma troca feita pelo estabelecimento comercial, por isso que o tema de hoje chama-se intercambiabilidade, que quer dizer troca, permutabilidade. Esse fator exige do estabelecimento farmacêutico, a farmácia ou a drogaria, ética, bom senso, compreensão da importância do estabelecimento onde a pessoa trabalha, no sentido de esclarecer o consumidor. Por essa razão é que as leis mais recentes fizeram com que o próprio farmacêutico fique um período mais longo, 24 horas no caso atual, para que ele possa perceber o que ocorre, se o estabelecimento está sendo ético ou não. Por que é necessário isso? Porque na intercambiabilidade ou troca é exigido muita ética, muito bom senso, muito respeito ao consumidor, que lá está para aquilo que o médico prescreveu a ele e que é um estabelecimento de saúde e precisa ser respeitado porque fica na liderança, no primeiro contato praticamente para a compra do medicamento. Muito bem. Por que a intercambiabilidade é tão destacada? Como já vimos, falamos sobre os medicamentos de referência, falamos sobre os genéricos e falamos sobre os similares. E falamos também, especialmente num país como o Brasil, da importância do preço na aquisição de um medicamento. E pensando no sistema capitalista, hoje, a gente vai ver a guerra que muitas vezes passa por cima daquilo que é o respeito ao consumidor. Então, entre referência, entre genérico e entre subsimilar, há vários fatores que podem fazer com que o lucro do estabelecimento farmacêutico, e podemos dizer muitas vezes até o estabelecimento produtor, este em menor grau ou em mínimo grau, né, pode fazer com que o estabelecimento farmacêutico execute certas ações que poderão fazer que indevidamente o preço se reduza. Para maior clareza, lembremos que os medicamentos genéricos, nasceram também, além da qualidade que devem ter, nasceram da necessidade de um preço menor para medicamentos iguais. E esta é uma grande luta. Os referências já vimos que são obrigados para terem o registro
concedido pela Anvisa, que é o órgão fiscalizador de toda a cadeia produtiva de medicamentos, tem que apresentar à Anvisa, que vai analisar os testes clínicos que vários institutos de pesquisas, universidades executam e principalmente são a segurança farmacêutica, a eficácia terapêutica, a biodisponibilidade relativa ou não de uma medicação, para que se chegue à intercambiabilidade. Tanto que a Anvisa acaba publicando relações de quais são os medicamentos intercambiáveis, né? Essa publicação é tremendamente complicada para a própria Anvisa. Os medicamentos genéricos, nós vimos que eles têm que ter, para serem registrados, realizados os mesmos testes que a indústria farmacêutica que trabalha com um medicamento inovador, no caso, ela é obrigada a fazer com todos os seus produtos, mas estou falando especialmente com o inovador, a indústria de genéricos é obrigada a fazer os mesmos testes. Isto também não é fácil, né? Porque aí a indústria de genéricos tem que fazer o teste de biodisponibilidade relativa, ou seja, a biodisponibilidade relativa é como o próprio nome diz, é um teste que vai ser feito com aquele genérico que pretenda o registro seja relativamente ao produto de referência. E aí envolve critérios, né? Porque eu posso fazer um teste de biodisponibilidade relativa estabelecendo padrões de igualdade ou não. Isso não é viável para que o consumidor perceba isso no momento que ele quer comprar um genérico qualquer. É algo extremamente difícil. Mas as indústrias de medicamentos genéricos produzem medicamentos o mais semelhantes possíveis ao medicamento de referência. Esse é um esforço que tem que ser feito e que nós, cientistas ou o consumidor, tem que acreditar, eu vou chamar assim, acreditar. Ninguém tem bola de cristal que possa adivinhar os critérios exatos que foram usados, né, no momento dos testes. E temos também os medicamentos similares. Os similares, eles já nasceram antes dos genéricos no Brasil. E, como eu falei, era uma farra, porque os genéricos não precisavam fazer testes rigorosos, bastava ele ter acesso a uma matéria-prima e ele podia ter um medicamento aparentemente igual ao de referência. Essa festa também acabou porque os similares passaram a ter os testes exigidos para similares e para os de referência. Acontece que
os similares, eles não têm, apesar de terem que fazer esses testes também, porém eles não têm que fazer a pesquisa básica, não têm que fazer a propaganda médica, ou se tem a propaganda deles vai se basear numa qualidade que eles dizem ter como similar, exatamente igual, passou nos testes exigidos, porém, como ele não fez propaganda médica, não gastou em visitação, ele tem condição de usar um preço menor do que o preço máximo atribuído. Por quê? Ele não teve tanto custo para levar o medicamento para o mercado. Então, fica mais fácil. Por isso, o interesse em estabelecimentos que vendem medicamentos, estabelecimentos não éticos, na maioria das vezes, em vender medicamentos cujos laboratórios deram as condições de preço para que a farmácia pudesse reduzir seus custos através de bonificações. É realmente algo complicado. Mas, ainda assim, no sentido de moralizar, a Anvisa passou a publicar listas de medicamentos similares que tinham os testes todos concluídos. Então, veja, teve um certo momento que havia 5.000 e tantos, 5.500 aproximadamente, medicamentos genéricos, ou melhor, similares registrados. Só que desses 5.000, mais de 3.000 não foram aceitos os registros porque não cumpriam os padrões de intercambiabilidade. Isso já foi algo importante no sentido de diminuir a possibilidade do da empurroterapia, assim chamada. Depois, a indústria passou a ter também uma lista dos referências aprovados, isso é mais fácil, porque na publicação do registro daquele produto que gerou ser um inovador, tem a sua lista. Assim como vai ter uma lista de similar. Mas o mais importante disso tudo é a lista de similares, especialmente aqueles que passaram nos testes exigidos, que lhe dá condição de ser julgado como intercambiável. Muito bem. Então, veja bem, o consumidor e o prescritor realmente estão diante de dúvidas. É justo o receio que muitos têm, certo? Mas se um genérico cumprir os testes de biodisponibilidade, de intercambiabilidade, de equivalência terapêutica, ele tem enorme chance de ser igual ao de referente. Então, a legislação da Anvisa permitiu que haja troca do referência por um genérico quando o médico concorde com esta troca. Ele vai escrever na prescrição que aceita a troca pelo genérico correspondente.
não é permitida a troca nem de uma referência por um similar, não é permitida, a não ser que este similar esteja na lista publicada pela Anvisa. Mas mesmo assim, você pode eventualmente acabar pagando mais pelo similar do que pelo medicamento de referência. Então tenha atenção. 2 similares, 2 genéricos podem ser trocados entre si, desde que ambos estejam registrados. Ok? É meio confuso, a gente também tem um pouco de dificuldade de explicar, porque é um assunto cabeludo, mas tente seguir o máximo que você puder. Se tiver dúvida, nós estamos aqui no nosso canal para responder às suas dúvidas com tranquilidade. Estamos à sua disposição. Quero apenas complementar. Quando o Brasil introduziu os genéricos, eles se tornaram 20% do mercado brasileiro de medicamentos. Enquanto isso, Estados Unidos, Alemanha, Itália e França já tinham até 60% do mercado constituído por medicamentos genéricos. Quer dizer, nós não estamos falando de uma brincadeirinha brasileira, é um assunto que exige seriedade e é um assunto para um país subdesenvolvido, com um povo em dificuldades financeiras e tendo tanto o genérico como o similar, como produtos hoje, desde que estejam com a qualidade de acordo com o exigido, possam vender com preço menor, mas não dispense os seus cuidados de conhecimento. Um grande abraço a todos, valeu, desculpe o vídeo mais longo hoje, mas o assunto ele exige que se estique mais o tempo para explicar a você algo que é complicado, mais difícil, mas que vai fazer o seu bolso e a sua saúde crescerem um pouquinho mais. Parabéns, obrigado pela sua audiência. Entre no canal, curta, inscreva-se e pergunte e também aponte defeitos. Muito obrigado, até o próximo item que estaremos conversando aqui.